Vamos lá, pessoal, vamos aqui retomar, portanto, nossa videoaula, né? Nesse penúltimo bloco, né, a título da temática da nossa aula, da nossa matéria, nós vamos aqui finalizar com o estudo pontual da existência ou não, se é que existe, hierarquia entre as normas legais. Bom, esse estudo de hierarquia de normas legais, a gente tem que passar primeiro por um patamar mais lógico. A identificação de grau de hierarquia ela se dá entre normas, ou seja, nesse complexo aqui, ó, normas constitucionais, normas supralegais, normas legais e, por fim, as normas infralegais. Nesse contexto pontual dessa hierarquia, de fato, pessoal, nós identificamos. Agora, na centralidade das normas legais, sempre foi objeto de discussão se uma lei complementar estava ou não hierarquicamente acima de uma lei ordinária. Então, dentro desse cenário pontual, nós vamos aqui trazer essa discussão para vocês. Então, a discussão, portanto, das normas legais, no que tange ao critério de hierarquia, é se a lei complementar versus a lei ordinária possui algum grau, algum ponto, algum clímax, alguma relação de hierarquia entre eles, essas normas. Bom, primeiramente, pessoal, a primeira posição que nós temos de natureza jurídica, né, doutrinária e do STF após o advento, né, após o advento da Constituição da República Federal do Brasil de 88, é de que há hierarquia, pessoal, é de há hierarquia entre a lei complementar e a lei ordinária. Bom, a ideia inicial da existência de hierarquia, pessoal, é no contexto pontual de que a lei complementar ela passa por um processo mais complexo de aprovação do que diante das leis ordinárias. E em razão do procedimento de avaliação, de elaboração, aprovação, de discussão, para que haja a devido surgimento da lei complementar, para ser muito mais rigoroso em relação à lei ordinária, surgiu o entendimento doutrinário, também jurisprudencial, em especial o próprio STF no sentido que as leis complementares seriam hierarquicamente acima pontual das leis ordinárias. Só que, pessoal, a posição doutrinária e do STF atual, pessoal, é bem diferente, tá? Então, num primeiro momento, diante do complexo de elaboração que é dado às leis complementares, foi feita uma escolha de certos temas que deveriam ser objeto de lei complementar, né? Diante da sua complexidade, diante do seu rigor científico que poderia tratar. Só que nós temos aqui, pessoal, não uma verdade absoluta. Se formos aqui a ter um olhar pontual na própria Constituição, e seu artigo 22, é um tema de alta relevância jurídica, não estou desmerecendo o civil, até porque eu sou um civilista, mas as matérias de ordem penal deveriam passar por um crivo de maior rigor em relação à própria disciplina de seu surgimento, que é por meio de lei ordinária. Não é à toa que o Decreto-Lei 2848, que é o Código Penal Brasileiro de 1940, pessoal, ele tem status de norma legal. Ou seja, se você for parar para pensar, as alterações que foram feitas na redação do Decreto-Lei 2848 de 1940, turma, foram feitas por meio de leis, porque o status que é ali conferido é de lei. Então, se formos analisar nesse sentido, seria o que? Completamente equivocado, né? A mesma coisa sucede ao Código Eleitoral, turma. O Código Eleitoral brasileiro, como se pode perceber, é um documento da maior envergadura jurídica e complexidade, né? Nós estamos, inclusive, numa crise pontual, por assim dizer, na transição política entre presidentes. Então, a matéria eleitoral deveria passar por um sistema de lei complementar, e não é muito bem a verdade. Agora, a gente sabe que certos temas, a Constituição, ela também, né, dentro de um contexto, né, dentro de uma latitude pontual de importância temática, ela aponta, portanto, que deva ser feita, né, deve ser observada uma sistêmica de uma lei complementar. Por exemplo,
O artigo 123 da nossa Constituição, ao tratar que lei complementar disporá sobre finanças públicas, dívida pública externa e interna, concessão e garantias para as entidades públicas, emissão e resgate de títulos de dívida pública, dá-nos a entender que são realmente temas de maior e alta envergadura. Mas, ao bem da verdade, elas não estão em uma hierarquia inferior ao Código Eleitoral e muito menos ao Código Penal. Então, certas matérias, certos temas, por opção política do Constituinte, ele preferiu botar a toque de caixa, né, muito bem claro, que isso fosse feito por meio complementar. Então, existe uma regrazinha, eu queria deixar aqui bem claro para vocês, se aquela lei, aquela matéria é disciplinada ou não por lei complementar. Bom, para você saber se aquela matéria é ou não disciplinada por lei complementar, basta tu dar uma olhada na Constituição e verificar que ela expressamente indica que a disciplina é pela via da lei complementar. Portanto, pessoal, dentro dessa latitude de informação, nós temos aqui especificamente de quê? De que as leis complementares são aquelas, pessoal, em que o Constituinte escolheu aquelas matérias para serem ventiladas e tratadas. Tá bom? Então, esse é um ponto interessante. Professor, é possível eu ter uma lei ordinária com status de lei complementar? Sim. Nós temos o nosso CTN, turma. Nós temos o CTN, que é o Código... Peraí. Pronto. Que é o Código Tributário Nacional, Lei 5.172 de 66, que ele é formalmente uma lei ordinária, mas materialmente uma lei complementar. Então, para a gente entender esse conjunto de informações, eu vou colocar aqui uma observação para vocês. A observação número 1 é o seguinte: a lei complementar é trazida expressamente na Constituição como matéria a ser disciplinada pelo Congresso Nacional. Caso a Constituição não fale expressamente em lei complementar, mas somente em lei, naturalmente é uma lei ordinária. Trata-se de uma técnica utilizada entre as constituições, ok? Então não é uma coisa única, né, invenção de agora. Então, se a Constituição quer que aquele tema seja tratado pontualmente pelo viés da lei complementar, ele vai apontar lá expressamente isso. Pois, do contrário, pessoal, não será ventilado por lei complementar, mas sim por lei ordinária. Outro ponto interessante aqui, pessoal, dentro desse contexto da nossa explicação, é que é plenamente possível que uma lei ordinária venha a receber status constitucional, aliás, status material de lei complementar. Então, como é que ficaria isso? Ficaria da seguinte forma: formalmente é uma lei ordinária e materialmente é uma lei complementar. Quem vai determinar isso, pessoal, é a própria Constituição. E o exemplo, pessoal, que a gente pode identificar categoricamente é o Código Tributário Nacional. Que é o nosso CTN, que é a lei número 5172 de 1966. Então, pessoal, as normas, elas não têm a mesma hierarquia. O que tem hierarquia, pessoal, o que não tem hierarquia é dentro dessas normas. Então, todas essas normas possuem uma hierarquia, tá? Então, vier uma pergunta, alguma questão de prova nesse sentido, tu já sabe que todas essas normas aqui, pessoal, nesse grupo, né, nesse grupo de normas, nós temos o que, gente? Hierarquias. Então, vamos supor que no alto temos o Corinthians, depois temos o Palmeiras, depois temos o Flamengo, depois temos o Vasco. Então, você identifica aqui um grau de hierarquia. Agora, dentro da torcida corintiana, tem uma série de pessoas, né, uma série de
de respeitadas e notórias pessoas que estão aqui no ápice dessa pirâmide. Tá? Eu acho que agora deu para entender, né, turma? Brincadeiras, hein? Para quem é palmeirense, flamenguista e vascaíno. Muito bem. Turma, ficou claro? Então, dentro de um sistema de hierarquia de normas, as normas possuem hierarquia entre elas. Mas dentro delas, em tese, não há. Tá? Eu digo assim, em tese, porque eu estou fazendo uma discussão no que tange às normas legais e realmente o Supremo já disse em primeira vez que existe sim hierarquia entre lei complementar e lei ordinária. Bom, e a posição atual do Supremo? Na posição atual, pessoal, é quanto à inexistência de hierarquia entre as normas, entre as leis complementares e leis ordinárias. Tá ok? Então, entre elas, a posição atual é de inexistência de qualquer viés de hierarquia. Professor, desculpe, mas eu sou acredito vendo, né? Ou seja, eu vejo para crer. Turma, comigo é crer para ver, porque pode confiar na minha palavra. Mas olha só, vamos aqui ao artigo 37 da nossa Constituição e vamos aqui pontuar um aspecto aqui da nossa dicção. Vamos lá, pessoal, vamos aqui pontuar, vamos aqui dar uma olhada. Olha só. Pessoal, o inciso 21 da Constituição, ele fala o seguinte: ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratadas mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas das propostas nos termos da lei. Então, pessoal, esse tema da mais alta envergadura, que é licitações e contratos, é objeto de regulamento legal. Tanto é, pessoal, que está aqui, ó, nossa atual lei de licitações e contratos. Aliás, essa aqui foi a revogada, né? Aqui o computador me enganou. Essa aqui é a revogada, mas como eu sei e estou te passando, agora sim. Então, esta aqui, pessoal, é a atual lei. Olha lá, professor. A lei de licitações e contratos administrativos em vigor, é de 2021. A lei 8666 de 93, ela foi revogada, pessoal. Revogada pela lei 14133 de 2021. Essa revogação, pessoal, ela é interessante, que ela não foi total, de uma forma que a gente conhece. Ela foi uma revogação paulatina, né, devagar. Porque no primeiro momento revogou-se, pessoal, esses artigos aqui, ó, tá? E aí em seguida está uma ideia híbrida de coexistência de sistemas licitatórios de contratação. Mas isso aí, pessoal, é um tema para a gente enfrentar mais à frente. Bom, de toda essência, aqui é a lei de licitações. Essa lei de licitações, pessoal, eu tenho aqui um decreto, aliás, uma lei complementar, que é a 123, que também trata, pessoal, de licitação. De licitação. Olha aqui. É vedado impor restrições relativamente ao exercício de profissão ou participação de licitações em função de sua natureza jurídica, inclusive por ocasião de contratação de serviços previstos no artigo 1º do artigo 18b. Veja, eu tenho uma disciplina de licitação ventilando as microempresas, né? As MEIs, né? Microempreendedor individual. Então, pessoal, dentro desse contexto pontual, eu tenho uma lei complementar num patamar hierarquicamente abaixo de uma lei ordinária. Portanto, pessoal, mais uma vez, segundo esse entendimento, não existe mais hierarquia entre as leis complementares e ordinárias, pelo menos no plano doutrinário, majoritário e jurisprudencial em vigor. Tá? Bom, turma, feito tais exposições, agora eu vou tratar aqui com vocês das chamadas fontes, né, das fontes do direito. Fontes do direito. Turma, no que tange às fontes do direito, nós temos uma dicotomia bastante interessante. Nós temos as fontes formais e temos as chamadas as fontes materiais. Bom, as fontes formais, pessoal, elas se subdividem em fontes heterônomas e se subdivide em fontes autônomas.
em fontes heterônomas e fontes autônomas. Pessoal, o que seriam as fontes heterônomas? Pessoal, as fontes heterônomas são aquelas que surgem da atividade estatal de produzir normas jurídicas. Aí traz uma referência muito próxima a Hans Kelsen, né? Então seriam, por exemplo, essas normas a Constituição, as leis, né? Então seriam esse o conjunto arcabouço de fontes formais heterônomas. E as autônomas, pessoal, surgem externamente da atividade estatal quanto à produção de normas jurídicas. Então, pessoal, nós podemos aqui encontrar nesse contexto, pessoal, olha só, a Convenção Coletiva de Trabalho, né, como um exemplo aqui para vocês. Uma Convenção Coletiva de Trabalho, tá? Deixa eu ver se eu lembro mais outra. Sim, o Acordo Coletivo de Trabalho, tá? Depois eu deixo de falar desse. Então, heterônomas são aquelas que surgem em razão da atividade estatal, portanto, faz aquilo que é de natural do Estado, que é produzir normas. E as autônomas são aquelas que nascem, pessoal, externamente, fora da realidade da atividade estatal. Só por desencargo de consciência, quando a gente fala de fonte do direito, é de onde que produz, onde que vem o direito, né? Mas aqui é no sentido de normas, né? de regras, de disciplinas. E aí temos as fontes formais, que são aquelas tradicionais que conhecemos, e as fontes materiais. Pessoal, as fontes materiais, ela é o berço, né, para o surgimento das fontes formais. É dessas fontes materiais que exaurem e reverberam na criação das fontes formais. Então, nós podemos colocar aqui, pessoal, como movimentos, exemplos, né, exemplo disso, movimentos sociais, né? Nós podemos colocar aqui, pessoal, exemplo, como paralisações, paralisações populares. Nós estamos aqui no Brasil com uma série fragmentada de paralisações, né, à frente do Exército, né, das Forças Armadas e Gerais. Nós temos também, pessoal, movimentos de cunho social, social e filosófico, né? Movimentos, né, inclusive de natureza de proteção ao meio ambiente, certo? Então, essas manifestações, esses movimentos sociais, esses movimentos políticos, esses movimentos sindicais, essas paralisações com vocação pontual a despertar uma defesa de um direito, de um ponto de vista, elas são sim, pessoal, uma construção pontual de fontes materiais. Bom, dentro dessa conjectura, destacamos, pessoal, dessas fontes, né, o teor, né, o estudo pontual da jurisprudência, o estudo pontual das súmulas. Mas esse aí eu vou deixar para o nosso próximo bloco de aula, pessoal. Vou deixar para o nosso próximo bloco de aula. E aí a gente vai enfrentar de forma derradeira a questão que envolve o Estado e a questão do direito e a moral. Meu grande abraço a todos vocês. Agradeço mais uma vez a participação de todos. Desejo-lhes, portanto, um bom dia, boa tarde, boa noite. Até daqui a pouco. E não esqueçam que o sucesso é uma decisão sua e que Deus realiza sonhos. Um grande abraço e até a próxima.